Então, gente, eu queria fazer aqui uma questão, né, que é uma questão do questionário, que ela é muito parecida, né, com esse exercício 21 da lista, só que a diferença é que aqui os pontos estão no espaço tridimensional, certo? Então, vamos fazer aqui construir aqui, né, os paralelogramos. Então, basicamente a gente tem o seguinte, a gente tem 3 pontos do espaço tridimensional e eu quero determinar qual desses 4 pontos D não formam um paralelogramo com os pontos A, B e C. A gente viu, né, que com certeza eu consigo formar exatamente 3 paralelogramos, né, com esses 3 pontos aqui que são, né, não colineares. E aí eu queria determinar, então, qual desses daqui que é o que está sobrando, né, que não forma paralelogramo. Então, vou desenhar aqui os meus pontos A, B e C. Então, eu tenho um ponto A, B, C, só pra gente ter uma ideia, tá, gente? Eu não tô fazendo ele, né, proporcionalmente, não. Principalmente que ele tá lá no espaço tridimensional. Então, eu tenho 3 possibilidades aqui de paralelogramo, certo? O primeiro deles, né, eu poderia colocar como sendo pontos consecutivos, certo, gente? A, B, C e D. Então, eu fico com A, B, C e o D aqui embaixo para formar o paralelogramo. Então, esse daqui seria o primeiro paralelogramo. Eu também poderia fazer o quê, certo, gente? Eu também poderia pegar, né, o paralelogramo que seria o A, D, B, C. Então, A, colocar o D aqui, B, C. Então, foi aqui. Esse seria o segundo paralelogramo. O terceiro paralelogramo, então, seria o A, B, D, C. Então, aqui A, B, o D estaria para cá. E aí, eu teria o A, B, D, C. Seria o nosso último paralelogramo que a gente conseguiria formar, né? Aqui. Então, vamos obter, né, quem é o ponto D em cada um desses casos. Então, na primeira situação, o que eu tenho aqui, certo? Então, na primeira situação, o que eu tenho é o vetor DA tem que ser, então, o vetor DA, ele tem que ser igual ao vetor que sai de C e chega em B. Então, o vetor DA tem que ser igual ao vetor CB. Ok. Então, vamos usar essa relação. Lembrando, quem são as coordenadas do vetor DA? Eu pego as coordenadas do ponto A, que são 2, 2, 1, e subtraio as coordenadas do nosso ponto D. No caso aqui, tá, gente? Eu vou colocar um D, né, como sendo uma coisa genérica, e a gente obtém quem são as coordenadas dele. Então, vou colocar ele como D1, D2, D3. Lembrando que ele está no espaço tridimensional, então ele tem 3 coordenadas. Então, vou subtrair aqui D1, D2, D3. E isso vai ter que ser igual ao vetor CB, que eu pego as coordenadas do ponto B, 3, 1, 2, e subtraio as coordenadas do ponto C, que são 2, 3. Então, aqui, né, 2, 3, 0. Ok. Então, fazendo aqui a subtração, a gente fica aqui 2 menos D1, 2 menos D2, 1 menos D3, vai ter que ser igual a 3 menos 2, 1, 1 menos 3 menos 2, 2 menos 0, 2. Comparando as componentes dos dois lados, a gente chega aqui 2 menos D1 tem que ser igual a 1, 2 menos D2 tem que ser igual a menos 2, e 1 menos D3 vai ter que ser igual a 2. Então, daqui a gente tira, né? Primeiro que o D1 é 1, o D2 é 4 e o D3, então, fica sendo menos 1. Então, aqui, né, o nosso ponto D, nesse caso, é o ponto 1, 4, menos 1, que é o primeiro ponto que está aparecendo aqui nas opções, né? Então, beleza, esse ponto realmente faz um paralelogramo com os pontos A, B e C. Então, vamos para o próximo aqui. Então, eu vou trabalhar agora com o verde, né? Com o paralelogramo verde aqui. Nesse paralelogramo verde, o que a gente tem? Que o AD, ele tem que ser igual ao CB, né? Então, AD igual a CB. Então, AD
igual a CB. Então, vamos fazer as contas aqui, né? Para achar as componentes do vetor AD, é só pegar as componentes do vetor D, do ponto, desculpa, D, e subtrair as componentes do ponto A. 2, 2, 1. E para fazer o CB, eu pego as componentes do ponto B, que são 3, 1, 2, e subtraio, então, as componentes do ponto C, que são 2, 3 e 0. Então, com isso, né, fazendo a subtração, eu fico com D1 menos 2, D2 menos 2 e D3 menos 1. E do outro lado, então, eu fico com 3 menos 2, 1, 1 menos 3, menos 2 e 2 menos 0, 2. Comparando os dois lados, a gente chega que D1 menos 2 tem que ser igual a 1, D2 menos 2 tem que ser igual a menos 2 e D3 menos 1 vai ter que ser igual a 2. Então, daqui a gente chega, né, que o D1, ele é 3, o D2 é 0 e o D3 também é 3. Então, aqui eu obtenho o ponto D, que é o ponto 303. Então, aqui, né, esse ponto aqui, que é o D igual a 303, também é um dos pontos que fazem um paralelogramo com o nosso ponto A, B e C. Então, agora só falta a gente trabalhar com o paralelogramo azul, certo? Então, no paralelogramo azul, o que que eu tenho, certo? O AB, ele tem que ser igual ao CD. Então, vamos lá. O AB, vou pegar as componentes de B, 3, 1, 2, subtrair as componentes de A. Então, 2, 2, 1. Isso tem que ser igual, eu pego D, D1, D2, D3, e subtrai as coordenadas do ponto C, que são 2, 3, 0. Então, aqui, né, a gente vai ficar com 3 menos 2, 1, 1 menos 2, menos 1, e 2 menos 1, 1. Isso tem que ser igual a D1 menos 2, D2 menos 3 e D3. Então, comparando de novo essas componentes, a gente chega aqui, 1 tem que ser igual a D1 menos 2, o menos 1 tem que ser igual a D2 menos 3 e o 1 tem que ser igual a D3. Então, daqui a gente tira aqui o D1 tem que ser igual a 3, o D2 tem que ser igual a 2 e o D3 tem que ser igual a 1. Então, aqui esse ponto D seria o ponto 3, 2, 1. Ou seja, né, a terceira alternativa também forma um paralelogramo com os pontos A, B e C. Então, aqui, né, a alternativa, o único ponto que não vai formar um paralelogramo é essa terceira opção aqui, que é o ponto D igual a 1, 2, 1. Ele foi o único que ficou sobrando.